falando sobre o amor de Cristo Jesus por nós. Quero aqui agradecer ao meu pastor Aparecido por essa oportunidade que ele nos concede, poder estar aqui com tamanha responsabilidade falando a este público escolhido por Deus. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe aos obreiros que estão aqui na minha retaguarda e toda a nave da igreja. Já que eu sou Bíblia comigo, por gentileza, do Evangelho de Jesus, escrito pelo apóstolo João, capítulo de número 10. O Senhor colocar esse texto no meu coração. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 10. Leremos o versículo 14, o versículo de número 15. Deixar o louvo a Deus pela vida da minha esposa, que intercede por mim, juntamente com meus pais. Deus abençoe. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 10, versículos 14 e 15. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos são palavras ditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo e registrada pelo apóstolo João. Mas esse contexto bíblico do capítulo de número 10, ele inicia no capítulo de número 9, quando Jesus cura um cego de nascença. Os fariseus e os doutores da lei procuram de todas as formas alcançarem algum tipo de acusação contra Jesus. Jesus então decide no capítulo 10 transmitir de uma forma figurada qual era a sua missão aqui na terra. Jesus se apresenta então no capítulo 10, versículo de número 11, como o sumo pastor, como o pastor que cuida das suas ovelhas. Era comum naquela época a cultura do pastorio no Oriente Médio, o trabalho de cuidar das ovelhas. Quando Jesus, de forma figurada, começa a comparar-se como o pastor que cuida das ovelhas, estava claro para aqueles que ali estavam que Jesus estava mostrando o seu cuidado para com a sua igreja. A ovelha naquela época era um dos animais mais preciosos e valiosos, porque dela saía-se a lã, também a carne e o leite. Era muito importante aquele animal para a economia local. Quando Jesus, de forma figurada, se apresenta dizendo que é o bom pastor, aqueles que estavam ali então entendem que Jesus Cristo estava se disposto para entregar em favor daqueles que o buscam. O que me chama a atenção é o pensamento de um historiador chamado Orlando Bohr, que ele diz: olha, de uma forma figurada, Jesus não estava falando somente de uma metáfora naquele momento, mas ele também estava falando sobre a sua representação do sacrifício supremo, que é a entrega por si só na cruz do Calvário. Mas o que eu quero comentar com os irmãos aqui é sobre o conhecimento que a ovelha tem junto ao seu pastor. Quando nós olhamos o capítulo 10, dos versículos 1 ao 5, nós veremos Jesus falando que o Senhor Jesus, Ele é o sumo pastor, e que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Jesus está dizendo para os fariseus que aqueles que o ouviam eram considerados como ovelha do seu pasto. Com base no ensinamento de
Jesus, eu quero trazer para os irmãos aqui nessa noite 3 características das ovelhas que conhecem a voz do seu pastor. Porque Jesus está falando que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, mas ele está dizendo também que no meio do pastoreio existem os salteadores, mas as ovelhas que são guiadas por Jesus Cristo não são direcionadas pela voz do salteador, não, mas são direcionadas pela voz do sumo pastor, que se chama Jesus Cristo. A primeira característica da ovelha que eu quero compartilhar com os irmãos é o seu faro apurado e a sua audição. Os irmãos sábios, estudiosos sabem que as ovelhas, elas são míopes, elas não conseguem enxergar mais de 20 metros um objeto, elas têm dificuldade. Então, com base nessa dificuldade, as ovelhas decidem, através do seu faro, registrar o cheiro do seu pastor e, através da sua audição, ouvir a voz do seu pastor. Nessa noite eu trago uma mensagem de Deus ao seu coração. Se você quiser seguir-se seguro no caminho de Cristo, você precisa ouvir a voz do seu pastor. Olha o que o salmista escreveu no Salmo de número 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando nós somos guiados pelo sumo pastor, chamado Jesus Cristo, Ele tem para nós pastos verdejantes, ou seja, Ele tem alimento para a nossa alma. Ele não somente tem um alimento, mas Ele também é a própria água viva que desceu do céu para saciar qualquer que seja a sua sede. Eu quero te alertar aqui nessa noite, aqui na presença de Deus, o Senhor tem alimento para a nossa alma. Não troque os cultos de ensinamento, sendo eles na terça e nas sextas-feiras, por 10 minutinhos de mensagem do TikTok ou do Facebook do Instagram. Não, o que vai te alimentar ainda é a palavra do Senhor Jesus Cristo que está sendo pregada, seja lá na sua congregação nas terças-feiras ou aqui na sexta-feira. A segunda característica que eu aprendo com a ovelha que ouve a voz do seu pastor é que ela é mansa. A ovelha não enfrenta o seu pastor. A ovelha se condiciona ao cuidado do seu pastor, mesmo em que em alguns momentos o pastor precise utilizar as suas 2 ferramentas. Os irmãos sabem que o pastor, ele utiliza-se de 2 ferramentas. A primeira delas é a vara. O pastor utiliza para guiar e direcionar as suas ovelhas a vara. E a segunda é o cajado. O que me chama a atenção é o que o salmista escreveu no Salmo 23, versículo de número 4. E ele diz assim: pois a tua vara e o teu cajado me consola. O que eu aprendo com isso, meus amados irmãos? Eu aprendo que vara e cajado não mata crente. Vara e cajado não mata crente, não. Vara e cajado serve para consolo da nossa alma. Alguém está dizendo aí que o cajado, a vara é muito pesada? Não. O que mata crente é a falsa obediência, a murmuração, a falta de amor. Mas a vara que o crente que aceita ser direcionado pela vara do Senhor, esse é consolado, esse é direcionado e esse é orientado. Onde estão os servos do Senhor que estão dispostos a receber a direção da vara do cajado do nosso povo. Agora permita-me dizer, a ovelha é diferente do bode. O bode não aceita a vara, o bode não aceita cajado, o bode da cabeçada enfrenta o pastor, o bode não quer ser cuidado, o bode briga com o rebanho, fala mal de tudo e de todos, mas está escrito em Mateus 25, do 31 ao 34, e o versículo 41 diz que naquele grande dia o Senhor Jesus Cristo fará separação entre as ovelhas e os bodes. Não tem problema se os
5: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Quem está à esquerda? Quem está à esquerda são os bodes, que não querem ser direcionados pela orientação do sumo pastor. Mas e à direita? À direita estarão as ovelhas, que receberão naquele grande dia as palavras de Jesus, dizendo: olha, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Ei, o Senhor tem lugar preparado para as ovelhas que obedecem a sua voz, que são direcionadas pela sua vara e pelo seu cajado. Glória a Deus, glória a Jesus. A terceira característica que eu aprendo sobre a ovelha é que a ovelha é obediente ao comando do seu pastor. Todo pastor que adestra o seu rebanho não tem trabalho de direcionar as suas ovelhas, porque a ovelha aceita a direção. O bode não, ele pula cerca, ele invade o terreno do vizinho, mas a ovelha não. A ovelha é direcionada pelo seu pastor. E sabe de uma coisa? Tem recompensa para as ovelhas que são direcionadas e obedecem à voz do seu pastor. João ainda escreveu as falas de Jesus no capítulo 10 e no versículo de número 27, e Jesus disse: olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Versículo 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Tem recompensa, meus amados irmãos, para a ovelha obediente. E qual é a recompensa? É a morada eterna, a morada celestial. O Senhor tem um lugar preparado para as ovelhas obedientes à sua voz. Glória a Jesus, glória a Deus. Existe uma expressão que é utilizada quando alguém se destaca de forma negativa no grupo. Tenho certeza que os irmãos já ouviram falar, dizendo: olha, aquela pessoa é a ovelha negra, seja da família ou de um determinado grupo. Essa frase é uma frase preconceituosa, mas nós não iremos tratar disso agora. Mas essa frase refere-se a um adágio utilizado para dizer que aquela ovelha, ela está louca ou rebelde. Ela deixou com que a rebeldia fizesse que ela saísse do meio do rebanho. E eu fiquei pensando assim: mas por que a ovelha ela é considerada como negra, e essa expressão como negra, e nós identificamos ela como louca ou rebelde? E eu fui pesquisar um pouquinho sobre por que a ovelha fica louca e por que ela fica rebelde. E eu descobri 3 situações que fazem com que a ovelha fique louca e rebelde. A primeira situação são quando as moscas posam em seus olhos para comer a remela que está em seus olhos. Elas depositam as suas larvas, e essas larvas acabam comendo todos os seus olhos, de tal modo que as ovelhas ficam cegas. E a primeira coisa que a ovelha cega perde é a visão. A segunda coisa que eu aprendo que faz com que uma ovelha fique louca é quando as abelhas vão atrás da cera dos seus ouvidos. As abelhas ficam zunindo em seus ouvidos e a ovelha acaba ficando perturbada. E a segunda coisa que a ovelha perde é a audição. A terceira coisa que eu vejo que é responsável para fazer com que a ovelha fique louca é a mosca varejeira. A mosca varejeira, ela coloca as larvas no seu focinho. Essas larvas crescem, se desenvolvem e acabam comendo toda a parte do nariz, indo até o cérebro da ovelha, fazendo com que a ovelha ficasse louca. E quando a ovelha enlouquece, a ovelha não tem direcionamento, ela morde as outras ovelhas e ela pode até exterminar o rebanho. A ovelha fica sem visão, sem audição e sem falo. O adversário da nossa alma quer fazer isso com a ovelha, quer tirar primeiro a visão, para nós ouvirmos as promessas que Deus tem para nós. O adversário
Mas sabe o que eu aprendo com tudo isso? Que tem uma proteção, que o pastor pode proteger a sua vida, a sua ovelha. Tem um método de proteção, que o pastor faz com que a sua ovelha seja protegida. Eu quero compartilhar com vocês esse método. Para proteger a ovelha, semanalmente, o pastor que cuida do seu rebanho, ele prepara um óleo de vegetais extraído direto da oliveira. Este óleo ele é preparado e semanalmente ele dispensa este óleo sobre a cabeça das suas ovelhas. Mas o que o senhor quer dizer com isso, meu Júnior? Eu quero dizer que com isso o pastor faz com que os insetos não tenham liberdade de chegar até a cabeça da ovelha, porque a ovelha está revestida, e ela não está revestida com qualquer coisa não, com qualquer óleo não, ela está revestida com azeite puro direto da oliveira. Esse revestimento faz com que, quando os insetos se levantem para vir até o ouvido, eles não achem espaço de morada. Por quê? Porque a ovelha está revestida com óleo da unção. Quando vem a larva laranjeira, a moça laranjeira, tentar pousar no nariz da ovelha, ela encontra o óleo e ela bate retirada. Por quê? Porque a ovelha está revestida com o óleo da unção. Quando a moça vem para pousar no óleo dela, com o objetivo de tirar a visão, ela está revestida com o óleo da unção, e o inseto não pode tocar. Ela vai a mandou cachai. O inseto não pode tocar a ovelha que tem o óleo da unção sobre a sua cabeça. Nessa noite, se alguém aqui com falta desse óleo, o Espírito Santo está derramando de toda a graça, o óleo da unção. Ele tem o objetivo de revestir a sua vida. O Senhor revestirá os seus olhos nessa noite, para que você veja somente o que Ele tem para você. O Senhor vai revestir os seus ouvidos nessa noite, para você ouvir somente as promessas que Ele tem para você. Ele vai revestir os seus nariz. O pastor semanalmente faz isso. Sabe qual é o mérito disso? A ovelha que não passa, a ovelha que não vai para o seu pastor semanalmente para ser protegida, ela está vulnerável. Ela está vulnerável aos insetos, às ações do mal. Deixa eu te dizer uma coisa, ovelha. Quer receber o óleo da unção, e seja aqui nas quartas-feiras, e seja aqui na sexta, e seja aqui no domingo, porque o Senhor dispensará sobre nós o óleo da unção, nos revestindo, e com isso nós estaremos fortes para resistir todas as tundas lançadas contra a nossa casa, contra a nossa família. Nós só estaremos fortes se nós estaremos revestidos. Olha o que Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 8. Em todo tempo estejam altas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O que me chama a atenção é que o texto não está dizendo que é somente na sexta-feira que nós precisamos ter o óleo sobre a cabeça, não. O texto não está dizendo que é só no domingo, que é só na terça e na quinta, não. O texto está dizendo que em todo tempo sejam alvas as tuas. Mas hoje não é dia de tudo, não, mas você é ovelha, e a ovelha precisa buscar o revestimento do seu pastor. E o texto está dizendo que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte um óleo sobre a sua cabeça. Nessa noite o óleo desce para nos alcançar, para que nós saiamos aqui revestidos de poder, revestido de graça. Quem sabe alguém chegou aqui e está até parecido com essa ovelha meio louca, já não consegue mais ouvir a voz. Chegou aqui dizendo: é a última sexta-feira que eu vou lá, eu quero ver Deus falar comigo. Para Deus pela minha boca para dizer: tem óleo para você nessa noite, tem óleo para a sua casa, tem revestimento, tem algo novo da parte de Deus. Mas tem que
agradecemos Ele derramar sobre nós. O Espírito Santo se apoderará de nós e nós estaremos revestidos. E quando iniciar segunda-feira lá no trabalho, o adversário lançou os seus dados, vai bater em retirada e a ferramenta não vai prevalecer, porque nós estamos revestidos pela palavra. Nós estamos sendo revestidos pela palavra. Não é o coach, não é a mensagem de autoajuda, não. É a palavra de Deus que nos dará sustância para vencer as adversidades da vida. Eu já quero concluir. Jesus foi o maior exemplo de ovelha em nosso meio. Isaías escreveu no capítulo 53, dos versículos 4 ao 7. Eu quero ler aqui para os irmãos. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro que é levado para o matadouro e como ovelha muda perante os seus conselhadores. Assim Ele não abriu a sua boca. O verdadeiro pastor se entregou para a remissão dos nossos pecados. Nós andávamos desviados, nós andávamos por outros caminhos, mas o Senhor Jesus Cristo decidiu. Oh, Espírito Santo, Ele como ovelha decidiu acarregar para si todos os nossos pecados. Imagine só você numa situação como essa, sendo oprimido, não tendo que falar nada, sendo até mesmo pressionado, não podendo falar nada. Essa foi a ação de Jesus. Ele foi ferido, Ele foi oprimido, mas Ele não abriu a sua boca. Como ovelha muda, Ele foi levado ao matadouro. Ele assim não abriu a sua boca. Mas sabe de uma coisa? Ele não abriu a sua boca porque Ele sabia que maior era o propósito de Deus para a humanidade. Jesus Cristo sabia que no dia de hoje estaríamos reunidos aqui em favor da graça que não foi merecida, não, mas Ele dispensou sobre nós. Nessa noite você é ovelha e você foi direcionado para este passo nessa noite, e o Senhor está dizendo: olha, continue meditando, buscando a minha palavra, porque eu derramarei o óleo sobre você. Eu derramarei o óleo da proteção sobre a sua casa. Seja obediente à minha palavra, seja obediente aos meus desígnios, que eu deixarei com que as promessas subsistam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Se tem alguém aqui nessa noite que está andando desviado no caminho, nessa noite Jesus, o sumo pastor, te convida dizendo: olha, eu estou aqui. Quero sarar as suas feridas, quero curar a sua alma. Quem sabe você que o Espírito Santo está dizendo: olha, eu vou derramar um bálsamo sobre essa ferida que está aberta. Receba da parte de Deus o bálsamo, receba da parte de Deus o óleo da unção. Que nessa noite o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Eu agradeço a minha oportunidade de Jesus.